Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 7. Mateus 7. Terceira parte do Sermão da Montanha. Este capítulo de Mateus 7 trata da continuação do Sermão na Montanha, onde Jesus mostrou que não devemos fazer julgamentos pessoais sobre as pessoas. Além disso, por exemplo, não devemos pressupor que alguém é adúltero ou mentiroso. Mesmo que determinemos que a pessoa cometeu um erro, devemos limitar nossa opinião sobre o caso ao momento em que é solicitado. Ademais, o Mestre também deixou bem claro que não está em nosso poder fazer julgamentos. Muitos cristãos são muito apressados em julgar os outros, sendo que cabe apenas a eles julgar. O problema é que, muitas vezes, as pessoas com julgamentos formativos sobre os outros se esquecem de avaliar suas próprias vidas. Acompanhe. Contexto histórico. Diante do contexto, a chamada regra de ouro aparece de forma negativa no judaísmo rabínico, bem como no hinduísmo, budismo e confucionismo. Além disso, também é lembrado de várias maneiras no ensino de ética grego e romano, mas, em vez disso, Jesus declarou essa regra de frente. A imagem de duas estradas é comum no judaísmo e às vezes, a analogia é um caminho diferente que leva na direção oposta para o céu ou o inferno. Entretanto, outras vezes, é retratado um caminho estreito, com o sofrimento da vida, culminando em um caminho amplo para as bênçãos eternas. Versículos 1 ao 10. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Versículo 1. Somente ao Senhor cabe o julgamento. Jesus não pretendia proibir todos os atos de julgamento. Em outras partes, ele ordenou aos discípulos que discernissem as ações de outras pessoas. Mateus 18 versos 15 ao 20. O que Jesus condenou é o julgamento hipócrita que focaliza as faltas dos outros enquanto excusa os próprios pecados. Versículo 2. Da mesma forma que julgares, será julgado. Jesus advertiu que aqueles que usam um padrão severo de juízo ao avaliarem as outras pessoas, podem aguardar que Deus usará o mesmo padrão quando eles enfrentarem o julgamento divino. Versículos 3 ao 5. Cuida da tua própria vida. O cisco, talvez um fragmento de serragem, representa uma falta leve. A viga, uma grande peça de madeira, representa uma grave falta moral. Aquele que corrige as faltas leves dos outros sem dar atenção às próprias faltas graves é um hipócrita. Os cristãos têm a responsabilidade de ajudar uns aos outros a se arrependerem dos pecados, mas somente depois de, primeiro, lidar com as próprias faltas graves. Versículo 6. A importância da justiça. O que é santo, provavelmente se refere à carne sacrificial. Os cães haveriam de devorá-la insensivelmente, sem apreciar seu caráter sagrado. Na alegoria de Jesus, esta carne sacrificial simboliza seus próprios ensinamentos sagrados. Os cães simbolizam os ímpios que desconsideram o valor dos seus ensinos. Mestres, do primeiro século, referiam-se a pérolas de maneira simbólica para falar de um ensino criterioso e precioso. Consequentemente,
As pérolas aqui simbolizam os ensinos de Jesus, dados por meio dos discípulos. Os porcos eram animais ritualmente impuros. Eles simbolizam os ímpios e os impuros. Os porcos comem comida estragada, mas de maneira alguma apreciam pérolas, assim como os ímpios consomem prazeres ímpios, mas desconsideram o Evangelho. Este desprezo pelo Evangelho é retratado pelo porco pisando as pérolas. Que os porcos podem se voltar contra a pessoa que lhe oferece pérolas, mostra que o desprezo pela mensagem do Evangelho pode transformar-se em desprezo pelo mensageiro do Evangelho, como tem acontecido muitas vezes na história. Versículos 7 e 8. Todos que buscarem a Deus o encontrará. Embora algumas pessoas interpretem estes versículos como uma promessa de que Deus dará aos discípulos tudo o que pedirem em oração, ligações linguísticas entre estes versículos e outros pontos do Sermão do Monte sugerem que Jesus prometeu que aqueles que pedem, buscam e batem serão convidados a entrar em seu reino. Pedir é uma ordem ligada à promessa de coisas boas para aqueles que pedirem, verso 11. No paralelo em Lucas, estas coisas boas são interpretadas como sendo o Espírito Santo que transforma o discípulo e o deixa apto para o reino. Buscai, usa o mesmo verbo grego de Mateus 6 verso 33, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça. Uma vez que a palavra, porta, não está no texto grego do versículo 7, e porque as pessoas do passado batiam em portões bem como em portas para pedir entrada, Atos 12 verso 13, batei, provavelmente se refere ao bater na porta do reino, mencionado nos versos 13 e 14. Versículos 9 e 10. A bondade do Senhor para com seus filhos. Pães arredondados se assemelham a pedras lisas bronzeadas. Certos tipos de peixe no mar da Galileia se assemelham a cobras. Versículos 11 ao 20. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 11. A justiça de um pai. Jesus descreve os seres humanos ao dizer, vós, sendo maus. Isso vai contra o conceito moderno de que as pessoas são basicamente boas. Embora Jesus reconheça que os seres humanos podem realizar atos bondosos como prover para seus filhos, ele insistiu que eles assim procedem contrariamente à sua natureza pecaminosa. Os atos bondosos de Deus, por outro lado, expressam a natureza perfeita de nosso Pai Celestial. Versículos 12 ao 14. O caminho estreito rumo ao Senhor. A palavra, portanto, simboliza a natureza exclusiva do reino de Cristo. A entrada nele requer do discípulo o cumprimento da vontade do Pai que está nos céus. Verso 21. A porta que é larga, indica que o inferno oferece entrada irrestrita e que muitos entrarão por seus portões. O apertado, estreito, o caminho, pode simbolizar a vida de privação e perseguição que os discípulos devem enfrentar. Contudo, visto que a literatura judaica muitas vezes usava o símbolo do caminho para representar uma conduta moral, Juízes 2 verso 22,
e porque a lei era retratada como um caminho estreito do qual a pessoa não devia se desviar. Deuteronômio 5 verso 32, o caminho estreito, provavelmente representa um ensino moralmente restritivo de Jesus. O caminho largo permite que o viajante vagueie e siga os desejos mundanos, mas o caminho estreito exige dos viajantes que se atenham à vontade de Deus. Versículos 15 ao 20. Os falsos profetas. Falsos profetas vestem-se como ovelhas para dissimular o fato de que eles são lobos devoradores disfarçados de pseudos-discípulos. Todavia, o caráter e o comportamento de um profeta, seus frutos, indicam se ele é verdadeiro ou falso. Outros textos do Novo Testamento sustentam que a doutrina de um mestre deve também ser examinada. 1 João 4 versos 2 e 3. Os discípulos verdadeiros produzem o fruto das boas obras, e isto confirma a sua identidade como discípulo de Jesus. Versos 21 ao 23. A imagem de cortar e queimar uma árvore ruim retrata o julgamento e a punição eterna dos falsos discípulos. Versículos 21 ao 29. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Versículos 21 ao 23. O Senhor é juiz supremo. Ao se referir a si mesmo como Senhor e descrever-se como juiz supremo da humanidade, Jesus sugeriu sua divindade. Os verdadeiros discípulos afirmam o senhorio de Jesus, submetem-se à sua vontade, e obedecem às suas ordens. Jesus insistiu em que a confirmação de alguém como discípulo verdadeiro não é por profecia, exorcismo ou operação de milagres, mas por uma vida transformada, a qual é possibilitada por Deus. Os desobedientes estilos de vida dos trabalhadores da iniquidade são inconsistentes com o discipulado genuíno. As palavras de Jesus, nunca vos conheci, mostram que eles nunca foram discípulos verdadeiros. Versículos 24 ao 27. Sobre rocha está todo aquele que segue a palavra de Deus. Os adjetivos, sábio e insensato, descrevem o estado espiritual e moral de uma pessoa, e não o seu intelecto. O que determina se uma pessoa é considerada prudente ou insensata é a sua resposta ao ensino de Jesus. Uma vez que escritores do Antigo Testamento descreveram a ira de Deus usando a imagem de uma grande tempestade, Isaías 28 versos 16 e 17, Ezequiel 13 versos 10 ao 13, a tempestade que destrói a casa sobre a areia é uma ilustração do julgamento divino. Consequentemente, a pessoa que escuta e pratica os ensinos de Jesus está preparada para o julgamento. Aquela que escuta, mas não pratica as palavras de Jesus, será destruída na tempestade do julgamento. Versículos 28 e 29. Jesus conclui o discurso. Jesus maravilhou as multidões com uma autoridade que excedia a dos outros mestres. No primeiro século, os mestres judeus apelavam para a autoridade de seus predecessores rabínicos. Jesus, no entanto, introduziu seus ensinos com contraste,
Ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo. Mateus 5 verso 21. Ao fazer assim, Jesus deixou claro que ele tinha autoridade para interpretar a lei, independentemente da tradição oral judaica e dos rabinos mais estimados, e mesmo em oposição a. As palavras, concluindo Jesus, são importantes para a compreensão da estrutura do Evangelho de Mateus. Ver estrutura na introdução a Mateus. 3 importantes lições que podemos aprender em Mateus 7. Uma declaração de fé não garante acesso ao reino dos céus. Dizer Senhor, Senhor não é suficiente. A verdadeira relação com Deus vai além das palavras. Nossas ações devem refletir nossa fé. Jesus disse que seus discípulos são conhecidos por permanecerem em sua palavra, amarem uns aos outros e darem frutos para o reino de Deus. Pergunte a si mesmo: estou obedecendo a palavra de Deus? Amo o meu próximo? Contribuo para o crescimento do reino? Boas obras não garantem a entrada no céu. Muitas pessoas fazem coisas boas para tentar merecer o céu, mas não é suficiente. Os versículos mencionam pessoas que profetizaram, expulsaram demônios e fizeram maravilhas, mas Jesus não as reconheceu como discípulos verdadeiros. Nossas obras podem ser vistas por Deus como iniquidade. Mesmo boas ações podem ser vazias se não forem feitas com o coração certo. Devemos buscar um relacionamento profundo com Deus, confiando em sua resposta às nossas orações. Conclusão. Portanto, o Senhor deixou claro que nossa perseverança será recompensada. Além disso, Ele não nos enganará com o que pedimos e sim nos dará o que pedimos, assim como um pai trata seu filho. Diante disso, o caminho para a vida eterna é estreito, há muita rejeição das coisas mundanas e carnais, logo, não podemos viver na devassidão. Este é o caminho que devemos seguir se quisermos herdar a vida eterna. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.